Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque podemos nessa manhã bonita estarmos juntos aqui. Pedimos que o Senhor continue investindo em nós, Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para entendermos, e ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo com que o Teu povo, o povo dessa igreja, o Teu povo espalhado, Senhor, pela terra, possa ter sempre uma consciência limpa diante do Senhor, diante dos homens. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nas tarefas que temos hoje, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Quero aqui notar a presença do pastor Fernandes e a G, estão aí com a gente. O pastor Fernandes está de férias, então uma honra para a gente ter vocês aqui, viu? Eles têm 2 filhos, estão aí espalhados aí pelo... O menino e a menina e o menino estão aí nas classinhas também. Um privilégio para a gente ter vocês, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Então, pessoal, vamos lá. A gente está usando a brocheira aí como uma roteiro. A gente tem estudado da consciência como algo dado por Deus para servir como juiz na nossa mente, para que a gente possa ter a condição de definir, de ajuizar, de julgar certo e errado. O que a gente tem como certo e errado não é a Bíblia, mas dentro da nossa mente existe aquele livro, lembra do livro? Aquele livrinho de certo e errado. A gente já tem falado sobre isso, que esse livro de certo e errado que tem na nossa mente deve ser instruído com a palavra de Deus, certo? A gente precisa, o que tem que servir de certo e errado para a gente tem que ser da palavra de Deus, né? Quem vai dizer que é certo e errado? Isso também vai me trazer uma reflexão importante. Por que o diabo, vez após vez, ele quer tirar a Bíblia das discussões, das escolas, dos tribunais, das sociedades? Por quê? Porque esse livrinho de moral e ética que todo ser humano tem, ele só vai estar correto se ele vier da Bíblia. Certo? Só se a Bíblia nos instruir do que é certo e errado, que eu vou poder crer, eu vou poder ter convicções certas do que é certo e errado. Até isso aí a gente já viu, né? A gente só está recapitulando. Do outro lado, o que vai ter? Pensamento, ou projeto.
Esse termo é interessante, né? Um projeto iníquo. Ele não fez a ação ainda, concorda? Mas outras versões falam que fica maquinando o mal. Esse maquinar o mal é um projeto iníquo, que você tem na sua cabeça algo que você vai fazer. A sua consciência ela já funciona, ela pode funcionar já dizendo se esse projeto é certo ou errado. Se eu não instruir a minha mente com a palavra de Deus, se eu não instruir através da palavra de Deus, eu vou escrever no meu livro o que é certo ou errado, minha consciência não vai funcionar direito. Entendeu? Tudo bem? Agora, a gente está vendo uma consciência, a gente já viu que ela pode ser uma consciência boa ou ruim, né? A consciência limpa, pura, é aquela consciência que está instruída pela palavra de Deus, está funcionando, a gente dá ouvido à consciência. Agora, ela pode ser uma consciência corrompida, pode ser cauterizada, pode ser má. Isso tudo a gente já viu. Agora, a gente está aqui no ponto 4 da apostila, nos fatores relacionados com uma consciência sadia. A gente já viu que a consciência é importante até para a questão da salvação. Então, para que eu possa ser convertido pelo Senhor, para que eu possa querer ter Jesus como meu Salvador, a minha consciência ela precisa funcionar no sentido de demonstrar para mim que eu estou mal na fita. A minha consciência vai me ajudar nisso. Olha, você precisa de um Salvador, cara, porque você é pecador. Você está condenado. Tua consciência tem que pesar. Se tua consciência não pesar, você não se converte. Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Se uma pessoa não tem a consciência pesada pelo pecado, pelo quem ela é, pelo que ela faz contra Deus, que ela faz contra o próximo, se ela não tiver consciência pesada, ela não se converte. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê fatores relacionados com uma consciência sadia, um dos fatores importantes é o que vai afetar toda a conversão. Estou tirando daqui porque está bem na frente. Tudo bem, pessoal? A consciência ela funciona antes da conversão, nos dando a convicção de pecado da nossa situação, mas ela vai funcionar também depois da conversão, mostrando, olha, a gente tem que corrigir muita coisa. Eu lembro uma vez, fazendo uma visita, hoje essa pessoa já é crente, é bem correta, e a pessoa não era crente, ela falou assim, a gente quer ir lá na igreja, tá? Não é que a gente é pecador, assim. Aí você não faz ideia. Um dia você vai perceber. Passa alguns meses. Nossa, pastor, a gente é muito pecador. Está melhorando, né? A consciência, né? Você vê. Não, a gente não é assim pecador. Não sei com quem que estamos se comparando, né? Mas quando a gente compara com Jesus e com a palavra de Deus, aí a gente vê o tamanho do problema, o tamanho do estrago. Certo? A gente viu na aula passada a questão da consciência relacionada a um ministério eficiente. Ou seja, quando eu tenho uma consciência limpa, eu estou lutando de verdade para ter uma vida correta, eu vou ter muito mais moral para falar, não faça isso, ou faça isso. Né? Quando eu estava lendo os evangelhos, o evangelho de Marcos, quando Jesus ele faz um discurso, no final aparece assim, e as pessoas ficavam admiradas com Jesus, com a autoridade de Jesus, diferente dos escribas e fariseus, porque demonstrava que Jesus ele fazia aquilo que ele estava pregando. Ele pregava com autoridade. Esse pregar com autoridade está ligado a uma consciência limpa.
bom, se você não está experimentando isso, você vai ficar com aquela consciência pesada. Cara, você está falando que Jesus é bom, mas não é tão bom assim para você. E é uma questão que a gente vai ter que estar sempre pensando. A consciência, ela vai nos ajudar a ter um ministério mais eficiente, se eu tiver uma consciência limpa. Vitória na batalha espiritual. Outro fator aí. 1 Timóteo capítulo 1, a gente já leu que algumas pessoas, abandonando a boa consciência, vieram naufragar na fé. Primeira vez que eu li esse ponto, vitória na batalha espiritual, eu pensei assim, pô, deve ser alguma coisa assim de exorcismo, né? Vai tirar o demônio de alguém e tal. Agora, é verdade também, né, que está ligado ao exorcismo. Embora eu sei que muitos crentes têm medo. Por que a gente tem medo, às vezes? Tem muito crente, vai que o diabo começa a contar mais pecado para todo mundo ali na praça. Eu não vou ficar longe disso. Agora, se não tem que ter medo, não, vamos lá. Então, assim, como a gente vê um ponto, né, que fala sobre vitória na batalha espiritual, a gente está falando sobre a vitória na batalha de ser crente, na vida cristã. Só que está ligado também a essa questão. Lembra quando Jesus falou, pô, essa casta aí só sai com jejum e oração? Vocês lembram dessa passagem? Está ligado a essa questão de uma vida de piedade, uma consciência limpa. Né? Agora, esse texto é interessante. Esse é o dever de que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Mantendo fé, mas também uma boa consciência. Aí eu falei na aula passada sobre a nossa consciência, a nossa memória, ela pode ser editada, lembra disso? Vocês lembram disso? Isso é muito importante, pessoal. A nossa memória, ela pode editar as nossas convicções. Então, essa questão, eu tenho até eu tenho uma fé correta. Eu tenho uma fé correta. Ou seja, eu tenho aquela fé aqui dentro do meu livro de certo e errado, que eu creio, que eu não creio, que eu acredito, que está certo. A minha fé está boa. Só que se eu não cuido da minha consciência, eu vou começar, aos pouquinhos, fazer algumas alterações naquilo que eu acredito como certo e errado. Eu vou fazer alteração na minha fé. Tudo bem? Nesse ponto, até esse ponto, alguma dúvida? Porque o texto está falando, ó, mantendo fé e boa consciência por conta alguns, tendo rejeitado boa consciência, vieram naufragar na fé. E aqui ele cita. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então parece que esses dois homens, durante um tempo, eles andaram correto. Mas porque eles não prestaram atenção nessa ideia da consciência, eles foram mudando a sua fé a ponto de começar a falar mal de Deus. Porque não é isso que ele está falando aqui. Estou entregando a Deus para Deus castigar eles, para que eles não façam mais o quê? Para que eles não blasfemem mais. Então parece que em algum momento eles foram abrindo mão de algumas convicções, porque eles não estavam cuidando da sua consciência, a ponto até deles começarem a falar mal de Deus e das coisas de Deus. Olha só o perigo que a gente pode correr. Lembrando, então, esse livrinho de certo e errado, ele fica na nossa mente, especialmente na memória.
nossos filhos. A gente está alimentando eles com uma consciência sadia, com que eles tenham esse livrinho que está em branco, né? Que eles possam estar sendo instruídos de forma correta. Existe uma discussão muito grande sobre pessoal aí dos educadores aí, existe uma discussão muito grande sobre aquela ideia da tábula rasa, né? Que o ser humano ele é uma tábula rasa, é uma corrente que entende isso. O que eu estou querendo dizer é que nos assuntos morais e éticos, ninguém nasce sabendo. É isso que eu estou querendo colocar. Que a gente vai aprendendo, eu queria usar a palavra, a gente vai construindo, mas hoje essa palavra também já tem um conteúdo nisso, né? Mas o que eu entendo que a Bíblia nos ensina é que você vai alimentando a criança de conceitos de certo e errado, e ela vai, à medida que ela vai entendendo e vai querendo entender, ela vai escrevendo isso nesse livrinho. É isso que eu estou dizendo que vai sendo construído, vai sendo alimentado, tá? E nós, como pais e como adultos, a gente pode ajudar as crianças nesse contexto. E o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente disciplina os nossos filhos é verificar se a gente só está tratando os resultados das ações e não está tratando as raízes das ações. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, abre um parênteses aí na cabeça, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão nos filhos, tá bom? Posso apagar aqui? Isso que eu vou falar com vocês agora está ligado a um livro que vale a pena, não só quem tem filho ler, mas qualquer adulto ler vale a pena. É um livro que a gente tem na biblioteca, Pastoreando o Coração da Criança. E ele tem a seguinte ideia. E aqui eu estou fazendo aqui
interessante aí a questão, né? O que o cara fez? Ele tratou o quê? A raiz, né? Por quê? Você cuidando do solo em volta, a raiz vai absorver aquelas coisas que iam cuidar da água para que ela se tornasse mais saudável. Então, quando o nosso filho, ele desobedeceu, não adianta dizer, ó, se você me desobedecer de novo, você vai apanhar, desobedeceu de novo, vai, pá! Por que você me desobedeceu? O que você está querendo fazer? Você está simplesmente arrancando o fruto. Mas você não está cuidando da raiz. Tudo bem, pessoal? E é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado, não só com as nossas crianças, mas com a nossa própria vida, para perceber se você está querendo cuidar só dos frutos e está esquecendo de tratar a raiz. Entenderam isso? Por exemplo, o filho mentiu. Ah, mentir é feio, você não pode mentir. Mas qual é a raiz daquela mentira? Uma vez um criminalista falou que existem 9 motivações para um assassinato. Ou seja, nós estamos falando de assassinato, mas de 9 motivações diferentes. Eu posso matar alguém para encobrir alguma coisa. Eu posso matar alguém por vingança. Eu posso matar alguém por paixão, crime passional. Eu posso matar alguém porque eu fui roubar essa pessoa. Ela quis se defender, acabei matando lá no cílio. Então, assim, você não pode matar, beleza? Tratou o problema. Você não tratou o problema. Você só tratou as repercussões do problema. Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para verificar se nós estamos tratando o coração. E aqui, quando eu falo do coração, está ligado à mente e à consciência. Então, o seu filho mentiu. Você vai chamar seu filho, você vai disciplinar ele. Antes, você precisa conversar com ele. Filho, você vai apanhar, filho. Porque eu menti, não foi só isso. Sabe que Deus odeia a mentira? O que é o pai da mentira? É o diabo. Filho, olha o que você fez, filho. O que você está fazendo? Você está estimulando a consciência dele. Filho, olha o que você fez. Olha que você agiu como filho do diabo. Filho, nosso Deus é um Deus de verdade. O que você está estabelecendo para ele? Quando você diz isso, que o diabo é o pai da mentira. O que você está fazendo? Você está escrevendo no livrinho dela. Filho, o diabo é o pai da mentira. O nosso Deus é um Deus de verdade. Todas as pessoas boas falam a verdade. E nós somos do bem. Nós vamos sempre, por mais difícil que seja, nós vamos falar a verdade. Entendeu? Por isso que você vai apanhar. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante. E isso é uma lição que vale para os adultos também. Não adianta, por exemplo, o adulto lá está com uma dificuldade em falar mal dos outros. Não adianta você só querer ficar com a boca fechada. Você tem que tratar a raiz da coisa. Por que você gosta de falar mal dos outros? O que produz? Que prazer produz em você isso? Por exemplo, existem pessoas que falam mal dos outros para outras porque elas querem ser populares. Já perceberam isso? Como assim que elas querem ser populares? Me explica isso. Como falar mal dos outros traz popularidade? Eu vou sentar para esperar a resposta. Oi? O som estava na minha atenção, o som estava muito distante. Tá bom, tá bom. Desculpa, irmão, pode falar. Elas querem estar em evidência? É porque aquela pessoa, a fulaninha ali, nossa, ela sabe das coisas. Então, se eu quero uma notícia nova da vida de alguém, eu vou falar para fulano. Qual o problema? Entenderam, pessoal? Então, assim, essa mesma questão que a gente precisa tomar cuidado com os nossos filhos, elas funcionam para os adultos também. Quais são as motivações que estão me levando a
dinheiro e prazer. Tudo bem? Aí tem gente que é poder, pila e dinheiro, né? Só que nem todo mundo entende o que é pila. É poder, dinheiro e prazer. Pode ser prazer sexual, pode ser outro tipo de prazer. Basicamente, as motivações que levam um homem, pensando num homem caído, a gente pode dividir essas três áreas. Pessoal, eu e você, nós somos tentados nessas três áreas. E a gente tem que tomar cuidado. É isso que o nosso coração precisa ser tratado. Tá? E existem alguns autores que eles dividem em quatro, que também está ligado. Poder, prazer, posses ou popularidade. Poder, prazer, posses ou popularidade. Também está. Eu e você, nós lutamos com isso, pessoal. Nosso coração é inclinado para essas coisas. E instruir a nossa consciência vai nos ajudar a lutar contra essas coisas. Então, no nosso coração. E, gente, eu posso falar isso. Eu luto com isso. Agora, quem não luta? Nós lutamos contra isso. Somos seres humanos. Mas é importante a gente saber o nosso inimigo. Nós temos o diabo, temos o mundo, mas temos o nosso eu. Temos que lutar contra ele. E lembra dessas quatro áreas, então. Prazer, poder, posses e popularidade. Que às vezes o pessoal fala do poder e a popularidade ser a mesma coisa, né? Com popularidade eu tenho poder. Então, tem gente que junta esses dois. Mas basicamente são esses. Poder, prazer, posses e popularidade. Anota isso daí porque você vai se ver lutando com isso em algum momento, né? Tudo bem, pessoal? Os nossos filhos vão lutar com isso também. Desde criança eu tenho um brinquedo, eu quero aquele brinquedo, e é uma frasezinha que você já deve ter escutado do seu filho ou do seu sobrinho, é aquela velha, é meu. Já ouviram isso? É meu. Eu lembro do pastor Mendes contando uma história de um dos filhos dele. Ele estava querendo ensinar o filho dele essa questão da generosidade. Então levou o filho dele numa loja de brinquedo porque um amiguinho estava fazendo aniversário. Então o filho dele escolheu o brinquedo do amiguinho. Sabe que isso tem um alto grau de dar errado, né? Mas é legal esse exercício. Aí ele foi lá e escolheu o melhor. Pensando no amiguinho. Será? Foi lá, embrulhou, coisa e tal. Chegou na festa do amiguinho, o pastor deu o presente na mão desse filho e falou, agora entrega para o amigo. Não tem pouco, né? Entrega para o amigo. É meu. Não é seu, é do seu amigo, você escolheu para ele. Aí ele chorou para entregar o brinquedo. Imagina que alegria, né? E aí foi uma oportunidade do pai poder tratar isso na vida do filho. Mas, irmãos, a gente não faz isso como adulto? Às vezes, na hora de entregar o dízimo, você está separando o dízimo, dá para comprar. Não faz isso, às vezes, você não é tentado a fazer isso assim. Aí tu tem que lembrar, não, isso daqui é de Deus. Mas, às vezes, por um nanosegundo, você pensou naquilo. Puxa, o que eu podia fazer com esse dízimo aqui? Cara, não era para você pensar isso. Mas no final das contas, sabe o que você está dizendo? É meu. Se você não instruir sua consciência, não é seu nada. Isso daqui tudo é de Deus. Você está devolvendo um pedaço. O é meu volta, cara. Lá da infância ele volta, cara. Por isso que a gente vai instruindo a nossa consciência para a gente lutar contra essas coisas. Como adulto, a gente luta com coisas. Não é verdade, pessoal? Falar mal dos outros está ligado com a questão da popularidade, está ligado com a questão do poder. Né? Quando eu sou um... Não, só eu que falo, o Lúcio só fica assim, ó, me ouvindo. Por que as minhas opiniões são sempre as melhores, a ponto de eu não
Aí ele vai falar um negócio, não, mas ó, cara, nossa, a minha dor no pé é maior do que a sua. Pô, até isso que está querendo dizer que a tua é melhor? Por que isso? Por que esse desejo de querer ser maior? É a mesma coisa, tá? Vou anotar aqui só para... Quais são as 4 áreas então? Poder, prazer, posses e popularidade. Tá? Algumas pessoas ela vai dizer de poder e popularidade junto, mas é legal entender separado. Tá, pessoal? Então, quando eu instruo a minha consciência, eu tenho uma consciência funcionando, uma consciência sadia, vai me ajudar a lutar contra essa raiz que eu tenho. E também me faz muito sentido, lembra quando Jesus falou, como que a gente conhece alguém? Pelos... Árvore boa não vai dar fruto bom. Jesus coloca essa lógica, né? Pessoal, olha para a tua vida, gente. Cara, é matemática. Jesus ele ensinou uma lógica. Se não está saindo fruto bom da sua vida, é porque a raiz não está boa. Não adianta você querer tratar a qualidade da fruta se você não tratar a qualidade da raiz. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer isso com os nossos filhos, a gente vai querer tratar isso na vida das nossas crianças, mas a gente também precisa olhar isso para a nossa vida, até mesmo porque para a gente poder ter uma consciência tranquila, para poder dizer, filho, não faça isso. Eu contei aquele exemplo do meu colega, né, com o pai dele vendo a televisão, aí aparece a Globeleza, todo mundo sabe quem é a Globeleza, né? E... sai daqui, menino, porque isso não é para você ver. Como assim não é para você ver? Não é para ninguém ver, só o marido da Globeleza, né? Como não é para você ver? Né? Você vê que o erro já está lá no coração do pai. O que o pai tinha que fazer, pessoal? Tum! Acabou. Nossa, filho, ainda bem que a gente mudou de canal, porque isso não é pra gente ver. Não é verdade? Tá? Então, pessoal, Paulo ele vai nos estimular a manter esse cuidado nessa questão da consciência. Estava falando com o Natanael. Existem muitas editoras que se propõem a falar sobre fazer revista para a escola dominical, né? Cara, eu nunca vi uma editora falando sobre consciência, uma lição sobre consciência. Por que não? Porque Paulo está dizendo que pessoas naufragam na fé se não olharem para a consciência. Olha como ela é importante. Concorda? Então, assim, um fator muito importante é que eu vou ter vitória na batalha espiritual, na vida cristã, se eu tomar cuidado com a minha consciência. A minha consciência, ela vai me ajudar a cuidar do meu coração, que é de onde procedem as fontes da vida. Se eu cuidar da minha consciência, eu vou conseguir tratar melhor o meu coração e os frutos vão ser melhores. Por exemplo, se sempre sai ira do meu coração, sempre sai palavras nervosas e braveza, esses são os frutos que saem. Crítica, aquela pessoa que sempre julga tudo, esses frutos, eles estão saindo porque a ira no meu coração. Por que o meu coração ele é irado? Eu preciso tratar essa ira. Por que, cara, meu coração ele é irado? Porque sempre quando eu falo, quando eu penso, tem essa raiva, tem essa crítica, tem... Por que isso? Porque tem essa ira no meu coração que precisa ser tratada. Tudo bem? E aí de novo, adianta, por exemplo, eu tenho ira no meu coração, e essa ira se manifesta através de crítica. Eu só falo, está tudo errado, isso daqui não é assim. Eu começo a falar, você só fala errado, você come errado, você não fala direito com a sua mãe, não sei o quê. Adianta eu simplesmente tratar, não vou falar mais assim com os meus filhos? Estou indo para o lado certo?
que você acha? Bom, vou tratar isso. Não falo mais bravo com os meus filhos. Eu estou indo para o lado certo? Eu só estou cuidando do fruto, pessoal. Eu não estou indo para o lado certo. O que eu preciso tratar? Meu coração, que está cheio de ira lá dentro. Tudo bem? E aí tem um processo para tratar a ira, que eu posso te ajudar, mas eu não vou falar agora, porque é uma aula só para isso. Tudo bem? Tá? Então a gente vai tratar a ira. Tudo bem, pessoal? Eu estava lidando uma vez com uma pessoa com problema de bebida. A fruta que estava saindo era o desejo que ela tinha de beber, tá? E além da fruta da embriaguez, tinha aquelas outras frutas que vêm junto com a embriaguez. Quais são elas? Ninguém aqui teve algum parente que teve dificuldade? Então me ajuda aí, pessoal, vamos lá. O cara fica bravo, briga em casa. O que mais? Maltrata os filhos, maltrata a mulher, fica endividado, usa mal o dinheiro, usa mal o tempo, se afasta da família. Ó, tem um monte aí que vem com esse fruto, né? Aí o cara fala assim: a partir de hoje não bebo mais. Resolveu? É isso? Por que esse homem bebia? Tem a questão biológica agora que já afetou, né? O corpo dele já precisa do álcool em alguns contextos. E a gente vai ter que cuidar dessa parte médica da coisa. Mas eu estava conversando com esse homem especificamente. Por que você bebe? Porque eu quero relaxar. Eu sofro muita pressão no meu trabalho. E o único tempo que eu pôr a minha cabeça assim, cara, que eu posso desaparecer é quando eu estou ali sentado tomando uma cerveja. O que está acontecendo? Qual que é o desejo dos 4 ali que ele quer? Prazer. Então, o relaxar, ele se tornou um Deus na vida dele. Lembra aquele negócio das boas ações que tomam uma perninha e daqui a pouco sentam no trono de Deus? Você lembra dessa mensagem? Então ele tem assim, relaxar em si é pecado? Você descansar sua mente é pecado? Não é. Pecado vai ser em que grau de importância isso assume e como eu vou querer satisfazer isso. Então, eu quero relaxar. Um foi para bebida, o outro foi para um bordel. Percebe a dificuldade? Os dois estão querendo a mesma coisa, estão usando formas erradas para aquilo. Então um foi para um bordel, outro foi para a bebida e o outro foi ler a Bíblia. Por quê? Meu prazer está no Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor, por isso eu medito nela de dia e de noite. Quando eu leio a palavra de Deus, eu escuto Deus falar, isso acalma a minha alma. Quando foi a última vez que você se acalmou com as Escrituras? Qual foi a última vez que você estava sob pressão? Algumas pessoas vão fazer isso com a televisão, relaxar, né? E aí passam horas ausentes de casa estando dentro dela. Conversei uma vez com uma senhora, depois de 40 anos de casada ela estava se separando. E a pergunta básica é: por quê? Ela falou: algumas pessoas se separam por causa das brigas, né? A gente nunca brigou. Era justamente o contrário. Ele era uma pessoa que ele chegava do trabalho, sentava no sofá, assistia o jornal, o programa não sei o que, o futebol, não sei o que. A gente não conversava. A minha dificuldade com meu marido não era a presença dele, era a ausência dele. Por quê? Perguntando para o marido: por que você fica ali toda hora? Sabe por quê? Porque eu quero relaxar.
No fundo ele queria prazer. Aí e o que matava era o argumento assim: é pecado ver televisão? E ele falou assim: ó, não assisto o programa de mulher pelada, não assisto o programa de terror ou violência, assisto jornal, futebol. O problema não estava só naquela questão da televisão. Estava nessa questão de, cara, você faz isso durante um tempo. Depois você vai fazer outras coisas. Sua esposa precisa de você. Você está negligenciando. Mas olha o problema do nosso coração. A desculpa é: mas pastor, eu não assisto nada indecente, ou imoral, ou ilegal. E aí a gente teve que estimular a consciência dele para ele entender que a ausência na casa é pecado. E que relaxar não pode ser um valor tão grande que faça com que você negligencie outras coisas que Deus quer que você faça. Então, antes de eu falar para ele: homem, saia da frente da televisão, a gente tinha que falar: cara, por que esse egoísmo do seu prazer ser acima do bem-estar da sua família? É outra perspectiva, concorda? Por que o que você quer tem que ser mais importante do que o bem-estar dos seus filhos, da sua esposa? Por que esse prazer de relaxar é tão importante para você que você está disposto a matar sua esposa emocionalmente? Matar o relacionamento com ela? E aí a gente pode falar um pouco da questão da ira também nessa direção. Por que a tua opinião, o teu jeito tem que ser tão importante para você a ponto de você machucar as pessoas que estão ao redor? Por que você tem que ser sempre o primeiro? Por que você tem que sempre estar certo? Por quê? E aí a gente tem que tratar, estimular a consciência da pessoa nesse sentido. Por isso que eu entendo também o método de Deus. Quando Deus, ele procurou Adão, logo depois que Adão pecou, o que Deus fez com Adão? Você lembra da cena? Adão pecou, perceberam que estavam nus, tentaram ali se enrolar numas folhinhas, não deu certo, continuaram com vergonha, ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, e quando ouviram, o que eles fizeram? Se esconderam. E aí o que Deus faz? O que acontece? Vocês não lembram? Deus, o que ele faz? Ele faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Antes disso, qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Onde estás? Espera aí, só uma questão. Deus sabia? Lógico que ele sabia, gente. E o pecado, ele emburrece a gente, sabe? Adianta eu querer me esconder de Deus? Fala sério. Então Deus fala: Adão, onde você está, filho? Onde você está, filho? Onde você está? Né? Por que a pergunta? Deus, ele faz uma pergunta. Por que a pergunta? O que a pergunta produz? Eu faço uma pergunta. O que eu tenho que fazer para responder essa pergunta? Não, eu fiz uma pergunta. Para você responder essa pergunta, o que você tem que fazer? Então essa informação, ela entra, ela gira, e aí que eu dou a resposta. Isso estimula a consciência. Entendeu? Onde você está? Qual foi a resposta de Adão? Qual seria a resposta de Adão? Abre lá, gente, Gênesis capítulo 3, por favor. O dia com a bola no jardim querido. Ele respondeu a pergunta.
Ele respondeu a pergunta, gente. Qual foi a pergunta de Deus? Onde você está? Qual deveria ser a resposta? Na terceira moita atrás da mangueira. Não é isso? Mas o que ele responde? Eu ouvi isso. Ele não responde a pergunta. Sabe o que significa isso? Que ele pensou e não gostou da resposta. E aí já rolou o somebody love. Porque dizer onde eu estou vai gerar já uma segunda pergunta. Se eu falar, eu estou na terceira moita depois da mangueira, qual que é a próxima pergunta, pessoal? O que você está fazendo aí, cara? Adão então ele resolve cortar a conversa e ele já responde por que ele está ali na terceira moita depois da mangueira. Ou seja, ele já refletiu, a consciência dele já ajudou a responder a pergunta. Senhor, porque eu tive medo, ele percebeu que estava nu, eu me escondi. Essa palavra esconder, quando bate na sua cabeça, traz uma ideia positiva ou negativa? Toda pessoa que eu pergunto responde a mesma coisa. Porque quando a gente esconde alguma coisa, só se for uma brincadeira de esconde, né? Mas quando na vida... Mulher, você gosta que seu marido esconda alguma coisa de você? Marido, tu gosta que a tua esposa esconda o carnezinho da casa vai de você? Não! Você não gosta disso. O que uma pergunta produz, pessoal? Ela produz uma reflexão. Eu tenho que pensar para responder. Muitas vezes a gente vai tratar assim a nosso coração. Nós vamos fazer perguntas. Filho, você me desobedeceu, isso está certo? É legal quando o filho mesmo fala, não está, pai. O que eu tenho que fazer com você? Você tem que me disciplinar. Já teve vezes, cara, que eu disciplinei uma das minhas filhas, que a consciência do erro dela foi tão forte que ela decidiu nem chorar. Porque ela entendeu que o que era mais justo era apanhar. Não foi aquele, eu não vou chorar porque eu estou, não doeu. Não foi isso. Olha, eu mereço apanhar. Pai, vou bater. Será que a gente faz isso com Deus? Senhor, tu és justo em julgares. E é perfeito quando me castigas. Foi bom para mim ter sido afligido pelo Senhor, porque antes eu não conhecia a tua lei. Lembra o Salmo 119? Vamos abrir lá rapidinho. Salmo 119. O que eu acho bonito, olhando da perspectiva da consciência, deixa eu falar isso, senão eu vou perder. Satanás, ele editou a consciência de Eva. Lembra quando que ele fez isso? Quando que ele fez isso? Quando ele não mandou comer o fruto. Você percebeu isso? O Satanás ele não mandou Eva comer o fruto. O que Satanás fez? O que Satanás fez? Antes ele editou a consciência dela, mas o que ele fez? Qual o processo que ele usou? Qual a ferramenta que ele usou? Ele começa como, gente? E o que é isso? É uma? Não. Não. Essa comunicação, ele fala assim. Como é que começa, gente, a conversa dele? Gente, essa passagem o crente deveria saber de qual, porque
A treta toda começou ali, galera. Como que Satanás chega para Eva? Antes disso, a função dele era essa, mas o método, a forma, ele faz o poder da pergunta. Quando eu falo, não é assim, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pergunta. Também se edita a consciência das pessoas através de perguntas. Anota isso aí, Nathaniel. Tem que estar no livro essa, cara. Perceberam? E Deus, quando vai consertar a consciência, o que Deus faz? Pergunta. Gente, ouve com muito amor isso que o seu pastor vai te falar. Pais, já parou para pensar quanto você pergunta as coisas para o seu filho? Você só fica falando. Não é esse o método. Tu quer ajudar a consciência do seu filho? Faça perguntas. Quer ajudar a consciência da sua esposa, do seu marido? Faz perguntas. Até mesmo porque as respostas vão demonstrar o grau de comprometimento em querer ter uma consciência sadia ou não. Por quê? Como assim? Eu faço uma pergunta. Está na cara a resposta, igual que estava lá, né? Se a pessoa fala, não sei, cara, você não está comprometido em ter uma consciência sadia. Agora, quando tua esposa te faz uma pergunta e você responde a verdade, aí você demonstra que você está comprometido em ter uma consciência sadia. Quando você faz uma pergunta para sua esposa, você comprou aquele negócio lá na Casa Bahia? E ela fala, comprei. Onde está o carnê? Dentro do armário do banheiro, atrás do papel higiênico. Pega lá. Ou seja, o fato dela ter respondido isso demonstra que ela está comprometida em querer acertar. É piada, mas entenderam isso, pessoal? Os maridos já vão querer ir lá olhar, velho. Hoje eu pego. Já contei o segredo aí, metade aí. Brincadeira, as nossas mulheres não fazem isso. A minha eu sei que não faz. Eu vendi o armário do banheiro, então... É brincadeira, pessoal. Mas olha o Salmo 119, 67. Alguém pode ler para mim, por favor? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Olha que legal. Eu não guardava a tua palavra, e a aflição veio, e a aflição foi importante para mim, porque a aflição me trouxe um endireitamento assim na minha vida, né? Olha o Salmo 71, o 119, versículo 71. Alguém pode ler? Mesma coisa, tá vendo, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para aprender os teus estatutos. E ao versículo 75. Bem-sei eu ao Senhor que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligir. Pô, essa que é a condição de um coração que quer melhorar. Senhor, quando o Senhor me bate, eu sei que o Senhor é certo. O Senhor é justo me castigar. Aquilo que a Susan fez, eu vou contar aqui. Papai, eu errei, pode me disciplinar, tá certo. Essa atitude que Deus quer da gente entender, Senhor, eu sei que os teus juízos são justos, e quando o Senhor me castiga, é com fidelidade, não é com ira, é com raiva, não é com vingança. Quando o Senhor me castiga, é por causa da tua fidelidade, a tua palavra
a mim. É o teu amor fiel que me faz receber aquela punição. E é no grau certo. O Senhor é justo nos teus juízos. E é fiel quando me castiga. Quando você é castigado por Deus, cara, tu reclama, tu faz beicinho, não vou mais na igreja, não vou naquela reunião, não vou sei que, Deus está me afligindo, não quero mais saber, vou fazer bobagem, não sei o que, pô. Ou será, Senhor, o Senhor é justo. Cabe a mim ser mais correto com o Senhor. Porque eu sei que o seu julgamento é justo. E quando o Senhor me disciplina, é com base na tua fidelidade. Se eu quero buscar uma consciência correta, eu preciso ter esse entendimento da mão de Deus. Muitas vezes a gente então vai usar essas perguntas para reeditar nossa consciência. Às vezes a gente vai precisar de ajuda. É nesse ponto que às vezes eu acho o homem uma figura muito mais orgulhosa às vezes do que a mulher. Porque às vezes a irmã vem falar para mim, poxa, eu fiz isso com meu marido, é muito mais fácil. Agora, os homens não falam nada. Nem para falar assim, pastor, tem um amigo meu, cara, faz assim que é mais fácil, entendeu? Vem pedir um conselho para um amigo teu. Pastor, tem um amigo meu que está passando por essa dificuldade, o que eu digo para ele? Aí eu vou ajudar o seu amigo, entendeu? Mas vamos voltar aqui. Essa vitória na batalha espiritual é muito importante da gente cuidar da nossa consciência, a gente poder ter essa vida cristã. Por exemplo, eu aceitar que a disciplina de Deus foi com base na fidelidade, isso é cuidar da minha consciência. Eu lembrar isso, por aí, eu estou sendo castigado, Deus é justo nos seus juízos e Ele me aflige com fidelidade. Isso é estimular a consciência. Oxa, peraí, então vamos aguentar aqui a bronca, porque Deus está certo, eu que estou errado na história. Uma vez, na aula, gente, uma pessoa falou para mim, Deus não é bom. Poxa, isso é uma blasfêmia, gente. Deus não é bom porque a minha vida é assim, minha vida é assim. Deus, Ele não é justo, Deus não é bom. Ou seja, a pessoa vai naufragar na fé porque ela deixou a consciência dela ser afetada a ponto dela achar que Deus não é bom. Olha o perigo que essa pessoa está correndo. E hoje a vida dessa pessoa está muito ruim. Pegou uma doença incurável. Eu não posso pensar que está desassociado uma coisa da outra. E falar publicamente isso também é grave, né? Mas também ter uma consciência, ela está ligada a ter relacionamentos de intimidade. A gente já viu isso, né? O intuito da presente demonstração visa o amor. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O intuito da presente demonstração visa o amor, que procede de 3 fontes. Quais são essas fontes? Coração puro, consciência boa e uma fé não fingida, ou uma fé sem hipocrisia. Aí aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Você tem amigos? Quando eu digo amigo, eu estou falando amigo de verdade. Você tem alguma pessoa que você pode se abrir na sua profundidade? Uma pessoa que te conhece a ponto de saber seus defeitos e que você vai ouvir essa pessoa? Você tem algum amigo que você tem a cumplicidade ali de você poder contar para ele as suas dificuldades mais profundas e mais difíceis? Essa pergunta é importante, né? Dizia um professor que a verdadeira estatura espiritual de um homem é facilmente percebida pela qualidade dos seus relacionamentos. Um homem espiritual tem amigos em profundidade.
Um homem espiritual tem um relacionamento conjugal de profundidade. E é triste porque você vê maridos que não conhecem suas esposas, esposas que não conhecem seus maridos, convivem juntos, dormem juntos, têm relação sexual, não conhecem. Agora tem outros que se conhecem com tamanha profundidade que um ajuda o outro a se aproximar de Deus. Amigo é aquele que me traz mais para perto de Deus, né? Relacionamentos de profundidade. Quantas pessoas, cara, só tem gente em volta porque tem alguma coisa para oferecer? Dinheiro, posição, emprego, sei lá. Mas se essas coisas fossem tiradas de você, você continuaria tendo essas pessoas ao seu redor? Não. Eu fico pensando muito no relacionamento com os filhos, né? Qual que é o grau de profundidade do relacionamento dos pais com o filho? Quando o filho chega para o pai e fala: pai, eu tenho essa dificuldade, mãe, eu estou lutando com isso. De repente ele não fala com essas palavras adultas que eu estou usando, mas ele fala. A velocidade da pergunta e da verdade, que velocidade que ela vem. Tem pai que tem que quase matar o filho para sair a verdade ali da situação. Tem outros pais que só precisam fazer uma pergunta. Qual que é o grau da profundidade do relacionamento dos pais nos filhos? Quanto o pai tem inspirado no filho o desejo de imitá-lo? Isso também é uma demonstração desse grau de profundidade do relacionamento. Uma consciência boa vai influenciar a profundidade do seu relacionamento. Eu lembro da filha do pastor Ruth Seuched, uma vez ela declarou: eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz, porque eu não vejo. Olha que coisa. Aí um professor falou assim: minha filha fosse perguntar se eu sei que meu pai peca porque eu vejo toda hora, né? Então... Mas imagine isso, eu sei que meu pai peca só porque a Bíblia diz. Porque a gente não vê o pecado dele. Não é que ele escondia, é porque realmente ele estava tratando aquilo na vida dele. Eu nunca vou conseguir amar de verdade se minha consciência não estiver boa, pessoal. É isso que o texto está falando. O intuito da presente admoestação visa o amor, que procede, ou seja, esse amor esse lago aqui, ó, do amor, ele é formado por 3 fontes. Certo? Quais são essas 3 fontes? Coração puro. O que mais? Consciência boa. E uma fé sincera, só para o contrário de hipocrisia, talvez a gente pode colocar como sinceridade, certo? Só para ficar fácil para o amor, para eu poder lidar com a minha família, para poder lidar com as minhas filhas, para poder lidar com os meus amigos. Só vai ser amor mesmo se vier dessas 3 fontes: um coração puro, uma consciência boa e uma fé. Vamos falar junto? O amor, ele vem de um coração puro, consciência boa e uma fé sincera. Gente, essas 3 fontes jorram e formam o amor. E aí a gente tem que verificar se alguma delas está contaminada. E ele vai falar que, alguns versículos depois, que algumas pessoas que não cuidaram da consciência estragaram a própria fé. Olha, então ele vai dizer que essa, por isso que eu coloquei aqui maior, a fonte da consciência,
Porque se eu não cuidar dela, ela afeta até a outra. Uma fonte vai contaminar a outra. Então preciso tomar muito cuidado nisso que a gente está estudando, pessoal. Cuidar da consciência, irmão. Então ele vai fazer com que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Então vamos lá. Bom, a letra D fala que também uma consciência pura vai me dar um testemunho poderoso. Eu não vou entrar muito porque eu já falei sobre isso, né? Se eu tenho uma consciência correta, eu vou falar, isso aqui é errado. Eu vou mostrar na minha vida que aquilo é errado. Aquele negócio, cara, para de beber, tu bebe também, tu enche a cara. Ele nunca vai poder falar isso de mim, porque ele sabe que eu não bebo. Vai ter que arrumar outra desculpa. Essa não. Tá? Então tá ligado também a capacidade de tomar o testemunho, né? Tá ligado também a capacidade de tomar decisões acertadas e de vencer maus hábitos. Esse é um ponto importante. Lembra que eu falei que as minhas respostas, elas vão demonstrar o grau do que eu estou querendo acertar ou não. Você lembra? Se eu quero ajuda, eu vou responder a verdade de cara. Gente, isso é muito importante, porque eu como pastor, eu já fiz tantas perguntas para ajudar as pessoas. Eu sei que elas estão mentindo e elas falam mentira. Eu não vou chegar assim, cara, tu fez isso com a tua mulher, fiz, seu pecador, eu não vou fazer isso com o cara. Só que você fez isso com a sua esposa. Imagina. Eu não, jamais, nunca fiz, nem pensei. Eu já falei, eu nunca pensei em divórcio. Em homicídio eu já pensei, em divórcio não. Piorou do mesmo jeito, né? Então, pessoal, João capítulo 8, versículo 9. Vamos dar uma olhada lá. Aqui é a passagem bem conhecida do pessoal querendo atirar pedra na mulher adúltera. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus, ele fala uma frase. Qual que é a frase que Jesus fala? Conhecidíssima. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí, volta a escrever no chão. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e olha a importância da consciência, o que diz aí? Acusados. Jesus fez acusação? Não fez. Mas quem acusou eles? A própria consciência deles. Olha que a importância da consciência, um presente importante que Deus nos deu, né? Que presente que Deus nos deu, porque foi bom a consciência na vida desses homens aqui, porque qual era a decisão mais acertada que eles tinham que fazer ali? Cara, larga essa pedra, para de bobeira, cara, você é safado também, rapaz. A decisão mais acertada era largar aquelas pedras ali. Olha como a consciência ajudou eles a tomar uma decisão acertada. Por quê? Diz lá, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Interessante essa passagem, né? Muito importante. A consciência ajudou eles a tomar uma decisão correta. Porque Jesus ele colocou eles numa encruzilhada. Quem tiver sem pecado, pega e atira.
Ou seja, o que Jesus fez? Botou uma decisão na mão dos caras. Os caras tinham colocado na mão de Jesus, né? Jesus pega, não, então beleza, quem tiver sem pecado atira a primeira pedra. Não foi Jesus que disse sim ou não. Quem disse sim ou não foi eles, estimulados pela própria consciência. E eles tomaram a decisão correta de jogar a pedra e ir embora? Não, de jogar a pedra no chão e ir embora? Sim. Olha a importância da consciência. Pessoal, se você negligenciar a tua consciência, você vai fazer bobagem. Quando que a gente faz isso? Pô, tô afinzão de comprar aquele negócio ali. Cara, você não está em condição de comprar aquele negócio, cara. Ou seja, tua consciência está falando, não faz isso. Não, eu vou fazer. E aí começa a dar desculpa, começa o somebody love e tal, vai lá e compra. Cara, se você tivesse ouvido a tua consciência, você não ia fazer aquilo. Mas depois você se enrola lá financeiramente, porque tu não quis ouvir a tua consciência que estava te falando, não faz isso. Tudo bem, pessoal? Pensa nisso aí. Outra questão importante também é que a gente vai poder ter liberdade de espírito ou autoridade perante as autoridades. Romanos 13, 5. Alguém pode ler, por favor? Portanto, é necessário que seja sujeito, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Isso. O brasileiro, muitas vezes, ele quer cumprir a lei para ele não ser multado, para ele não ser preso. Ou seja, ele está querendo cumprir a lei por medo do castigo. Por medo do castigo. Bom, então faz sentido porque que tá todo de porcaria está crescendo no Brasil. Por que a criminalidade aumenta, a corrupção aumenta? Por quê? A gente precisa ter medo do castigo aqui no Brasil? Entendeu? Por que o negócio aumenta? Vai dar alguma coisa? Ah, vai dar nada, e se der é pouco. Percebe a questão? Mas Deus, ele vai falar que para nós não é só o medo do castigo que deve nos impedir de fazer algo errado. Outra coisa também deve nos impedir, que é o quê? Está no texto, pessoal, por favor, lê o texto. Meu Deus. Pelo dever de consciência. Por que você vai fazer isso, cara? Porque é o certo. Não é assim, gente, eu penso nessa questão, por que você usa o cinto? Ah, porque eu tenho medo se eu bater o carro, ser jogado para fora. Imagina eu sendo jogado para fora, eu vou matar uns 15 até parar de rolar. Dá medo? Deve dar nos outros, né? Mim também. Mas não é só isso. Por que eu vou usar o cinto? Cara, porque tem uma lei, vamos usar, pô. Por que eu não vou fazer o gato lá, o catnet? Pô, vai ser uma vergonha, todo mundo vai ver que eu tô roubando o sinal. Não, cara, isso é errado. Eu não vou fazer pelo simples fato de ser errado. Por que eu não vou fraudar ali a minha declaração do imposto de renda? Porque depois eu vou cair na malha fina? Não, porque é errado. Eu tenho que dizer a verdade. Quantas vezes nós somos estimulados a fazer alguma coisa só por causa do medo de ser pego, ou de ter que pagar uma multa? E ele não diz que está errado ter esse medo, ele diz que é incompleto. Eu preciso também fazer o que é certo pelo dever de consciência. Aí todo mundo está olhando para o Gerson, vamos esperar. Não, depois você faz, filho. É por causa da música? Ah, depois faz. Tranquilo, tranquilo. Eu só tenho 1 minuto, então deixa eu usar esse 1 minuto. Deixa o pessoal olhar para mim mais um pouquinho. Tá?
Então, quando eu faço o que é certo, isso me dá autoridade perante a sociedade, perante as autoridades, né? Eu posso falar, olha, não concordo, porque pago os meus impostos, obedeço a lei, tenho uma vida moral, por isso eu não concordo com isso, fica mais fácil. E gente, hoje em dia, a primeira coisa que os caras querem fazer, aparece alguém que se candidatando a alguma coisa, a primeira coisa que a oposição vai fazer é o quê? Tirar a ficha do cara. Pra quê? Tu quer falando o quê? Toma essa fala aqui, tá devendo não sei o que, SPC, Serasa, tu já foi condenado em primeira instância, não sei o que. Agora, quando o cara tira a ficha e não tem nada, aí ninguém treme. Pô, vamos acusar ele de quê? Vamos ter que mentir. Foi o que fizeram com Jesus, você lembra? Eles não tinham nada concreto para falar contra Jesus. A ficha dele estava limpa, então tiveram que dar falso testemunho. Só que o problema é o que estava acontecendo no julgamento de Jesus? Os caras estavam dando falso testemunho, mas estavam o quê? Entrando em contradição. O que condenou Jesus, pessoal? Você, como um cristão, deve saber isso, né? Importante. O que condenou Jesus? Não, ali no julgamento falso que estavam fazendo, o que condenou ele? Oi? Foi uma declaração que... Quem falou isso? A Vivian. Foi uma declaração que ele mesmo fez dizendo que ele era Deus. E detalhe, era mentira. Nosso mestre foi condenado por falar a verdade no tribunal. Porque ele poderia ser acusado de perjúrio, que é você mentir em julgamento. Ele estava falando a verdade. Ou seja, o que condenou não foi nem as mentiras que estavam lançando contra ele, porque as mentiras caíam por si só. O que condenou Jesus foi ele falar a verdade. Isso que, blasfêmia, nós ouvimos com as próprias palavras dele. Um homem está falando que é Deus, só que no caso dele é verdade, gente. Então, assim, quando a gente faz o que é certo, a gente tem autoridade. Você lembra quando bateram no rosto dele? Jesus falou o quê? Se eu falei mal, mostra para mim que eu falei mal. Mas se eu falei a verdade, o que ele falou? Gente, não lê a Bíblia, meu Deus do céu. O que ele falou, meu Deus? Ninguém leu. Vocês não lembram? Se eu falei mal, por que me bateste? Ou seja, se eu falei mentira, se eu falei verdade, por que me bateste? Se eu falei mal, mostra que eu falei de errado. Mas se eu falei verdade, por que você me bateu? A autoridade que ele estava tendo falou: o que eu falei de errado para você me punir? Paulo fez a mesma coisa. Não, libertar-se não. Eu não fui julgado, eu sou um cidadão romano. Está lá o pretor para poder me... Ih, rapaz. Autoridade. E o último aí, uma boa consciência é importante para me dar paz e segurança por saber que mesmo sofrendo injustamente, eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso também é muito importante, pessoal. Teve um caso, dois casos parecidos. O menino foi brincar na casa do vizinho, e lá na casa do vizinho tinha alguém visitando esse vizinho, e ele foi e abusou sexualmente desse menino. Dois casos aconteceram isso. Só que um ocorreu no domingo de manhã e outro foi no outro dia. Um pai arrebentado, o outro pai arrebentado, só que o outro arrebentado e aflito. Por quê? Os dois pais sofrendo com a tristeza do ter um filho machucado e tudo e tal. Mas um estava muito mal. Por quê que o outro estava muito mal? Esse que foi domingo de manhã. Por que ele estava muito mal? A consciência estava pesando por quê?
O que ele estava pensando, pessoal? Cara, se eu tivesse na igreja, isso não tinha acontecido. Aí a consciência, cara, pesando, ou seja, além do problema, ainda tinha uma dor na consciência. Cara, por que eu não estava na igreja? O outro não tinha essa dor, aconteceu uma maldade, o mundo é mau, fizeram uma maldade com o filho dele. Mas o filho dele não fez nada errado, e ele também não fez nada errado. O outro pensou, cara, por que eu não estava na igreja? Entende a diferença? É isso que o texto está falando. Quando a minha consciência está certa, quando eu estou fazendo o que é certo, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, eu ainda vou estar em paz. Eu não fiz nada errado. Estão me acusando lá, cara, eu estou tranquilo. Eu estou dormindo bem. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou inocente. Olha a importância de uma consciência correta, pessoal, de uma consciência boa. A gente precisa tentar para isso, tá? Semana que vem, nós vamos pensar um pouquinho em algumas desculpas que eu e você podemos dar na hora de querer ter uma consciência saudável. De repente você pode querer trazer algumas desculpas aí. Eu queria combater um pouquinho elas, tá? E a gente, se puder, a gente vai entrar nessa questão de como a gente tratar e como conseguir uma consciência limpa, tá bom? Mas, pessoal, valoriza essa questão da consciência, hein? Tenho tentado demonstrar aí que isso é muito importante para a gente. Não negligencia a consciência. Certo? Alguém quer falar? Podemos orar por isso? Irmãos, vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a ter uma consciência limpa diante dele, diante dos homens. Vou pedir ao pastor Fernandes orar, encerrando esse momento. Deus, nós somos gratos pelas perguntas do Senhor, a partir da sua palavra, que vem nos confrontar. E obrigado pelo mecanismo, pela consciência que o Senhor tem cada um de nós. A tua palavra fala que ora ela nos acusa, ora ela nos defende, mas que sejamos mais inclinados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, a ter uma consciência tranquila, consciência pura, uma consciência não cauterizada por Cristo. Mas reconhecemos que precisamos do poder do Senhor, precisamos da palavra do Senhor, precisamos da tua presença constante no sentido de relacionamento contigo. Então nos ajuda, ó Pai, no que cabe a nós como responsabilidade de avaliar e considerar e tomar a decisão acertada, e venhamos tomar uma decisão porque trazendo a lei do Senhor, trazendo o próprio Senhor, e sabemos que quando caminhamos contigo e chamamos o Senhor para estar conosco, até mesmo na nossa luta, na nossa dificuldade, nós vamos ter vitórias nessas batalhas espirituais. Então nos ajuda para que o teu nome venha ser glorificado e o caráter de Cristo seja moldado em nossas vidas. Para que o teu nome venha ser glorificado acima de todas as coisas. Assim oramos em Cristo Jesus, gratos, porque o Senhor começou uma obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é no momento que nós oramos gratos. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Com Lira. A todos. Irmãos, é o seguinte, ó, o culto, né, não é o culto, a escola bíblica de manhã, né, não tem essa forma de culto formal, mas hoje vai ser estendida em função do batismo da Thaís, tá? Então todos que vocês estão, né, estão presentes aqui, não tenha como momento do parabéns encerrado, tá bom? Então a gente vai combinar rapidamente, a gente vai se deslocar daqui lá para a chácara do Roberto Luciandri. Para quem não sabe, é só acompanhar o comboio, né? A gente vai tentar ir no comboio o mais rápido possível, tá? E ali a gente vai, né, nesse espírito de adoração, de reverência ao nosso Senhor, a gente vai proceder o batismo, né, da nossa querida irmã Thaís, tá bom? Então, não tenha como o parabéns aqui no momento errado, muito pelo contrário, de uma forma muito ágil, de uma forma muito rápida, junta as suas coisas, junta a sua família, tá? Se você precisar de carona, é só conversar com
Quem que pode ver a questão de carona aí? Precisava de um... Você vê, Joel? Eu queria dar um pouquinho. Então, ô Joel, você organiza isso para nós, cara. Entendeu? Se você precisar de carona, procura o Joel, ele vai anotar e vai ver vagas em carros aí para a gente poder sair de lá rapidinho, tá bom? Então, se você precisar de carona, procura o Joel, ele anota certinho, vê vaga nos carros. Se você tem vaga no seu carro, procure ele também para que a gente possa fazer isso de uma forma bem rápida. Gente, seja bem ágil, tá? Quem tem vaga no carro sobrando, eu tenho. Só levanta a mão rapidinho. Nós temos uma também. Uma vaga, olha bem, pessoal que precisa de carona, procura essas pessoas rapidamente, terminando, quem fica mais fácil isso. Se eu não for procurar para ela, o cara já foi com uma vaga sobrando. Isso aí, velho. Obrigado, pastor. Quem precisa de carona? Levanta a mão. Quem precisa de carona? Quem precisa de carona? Beleza, então procura aí rapidinho alguns desses, tá bom? Tá, beleza, obrigado. Tá bom? Tudo certo aí? Beleza? Gente, ó, ontem, rapidamente, hoje à noite a gente vai agradecer de uma forma mais melhor, mas assim, eu gostaria de já dar essa palavra agora de manhã, né, caso você não venha à noite, da nossa gratidão para quem de alguma forma participou do bazar. O bazar foi um sucesso, tá? Eu acho que dos últimos, né, foi bem... 11h30, tá bom. Tá. Beleza. Então tá marcado aí, tá? Não deixe de ir, não. Um momento especial aí na vida da igreja, na vida da irmã. Gente, ó, ontem o bazar foi um sucesso. Então todo mundo que de alguma forma contribuiu, a gente gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, tá? Você que trouxe material, você que fez divulgação, você que trabalhou ontem, né? Eu sei que essa mobilização envolve praticamente a igreja toda e dificilmente alguém na igreja não tem alguma contribuição, alguma colaboração. Então, a gente gostaria de agradecer você aí e continue participando aí das atividades, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus? Quem que vai... Temos aprendido tanto sobre tantas coisas e fica cada vez mais evidente que nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas para, de fato, viver uma vida correta diante dele. E vamos cantar, então, uma canção que o convida a reinar sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. Portanto, eu queria que todos ficassem em pé, possamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Pode sentar. A gente vai lembrar dos aniversariantes da semana. O Gu já veio, né, semana passada? Me ajudem aí. Isaac, a Thaís, verdade. Vem aqui, Thaís. Venha, Thaís. É isso aí. Mais alguém, gente? Ô Deriva, o Gu veio a semana passada? Cadê ele? Você veio a semana passada, Gu? Não, então venha, rapaz. O Gu também. É isso aí. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Pra gente lembrar, cara. Sua avó? A dona Wanda, avó do Rafa. Vamos orar por ela. O seu Isaac, pai da Thaís. Não Isaac marido. O pai também fez aniversário. O Nelsinho, sobrinho da irmã Daniela, amiga da Daiane. O meu sobrinho João Antônio Lira Júnior, quase o nome, né? Meu sobrinho também fez, o João. Mais alguém? O Sidney, tio da Trate. Seu Renor fez também aniversário. Mais alguém? Daniela, vamos olhar pela Daniela. Cleonice também fez. Deriva, guardou todo mundo, né? Então vem orar aqui, cara, pelo seu filho. Vem orar por todo esse pessoal que fez aniversário. Depois parabéns. E depois vocês tem esse intervalo para 11h30 a gente estar lá na chácara. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica, ó Deus, onde podemos aprender tanto do Senhor, ó Deus. E agora, Senhor, saímos daqui, Senhor, com mais luz ainda, ó Deus, para brilhar, Senhor, o Senhor Jesus Cristo lá fora, ó Deus. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos dê coragem, Senhor, de fazer aquilo que é certo, aquilo que te agrada, Senhor. Quero também, ó Deus, agradecer ao Senhor por todos os aniversariantes, ó Deus, por aqueles que não estão aqui, Senhor, que o Senhor os abençoe. Aqueles que não são ainda do Senhor, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa resgatá-los, Senhor, salvá-los para o Senhor, ó Deus. Também, ó Deus, eu peço pela vida do Gustavo, Senhor, que o Senhor também o abençoe, ó Deus, que o Senhor faça com que esse garoto venha crescer nos teus caminhos, ó Deus, e que ele ainda possa trazer muitas alegrias para o Senhor, ó Deus. Também, Senhor, pela vida da irmã Thaís, ó Deus, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê força, que o Senhor a encoraje a cada dia mais, Senhor, nos teus caminhos, Senhor, fazendo sempre a vontade do Senhor, ó Deus, assim como ela já tem feito, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dela, pela vida do Gustavo e pela vida de todos os outros, Senhor, que estão aniversariando hoje, Senhor. Mais um ano de vida, Senhor, oportunidade de ouvirem, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, o Senhor tem dado a cada dia, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus.